Bom dia, povo de Deus, feliz segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Nós tenhamos uma semana abençoada, na paz, que transcende o entendimento. Vamos falar sobre o tema também bem complicadinho, que é a vingança, né? Comecei a pesquisar, né? São tantas passagens bíblicas falando sobre isso que eu falei, meu Deus, eu tenho que dar uma parada aqui, né? Porque senão é muita coisa, vai ficar muito extenso, né? Então, separei alguns, pelo menos umas 8 passagens bíblicas falando sobre o tema, né? E, enfim, cada um vem com um objetivo, né? Tem aqueles que já se vingaram, então assim, ai meu Deus, e agora? E agora? Que a conta vem, viu? Não quero assustar, não. Para tudo tem salvação. Mas através do arrependimento real, né? A gente consegue. Outros vêm pela curiosidade, né? Enfim, cada um com seu cada um, né? Mas já vou dizendo que a Bíblia ensina claramente que a vingança pertence a Deus. Aliás, essa palavra eu sempre acho muito forte, assim, sabe? Inclusive, eu vou falar aqui de Romanos, 1 Romanos 12, versículo 19, fala exatamente assim, ó. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Forte, 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 forte. E é sobre isso. A gente tem que ter essa confiança, essa fé que Deus é por nós. É muito complicado. Eu creio que todos nós, pode até ter algum ser humano que nunca sentiu esse desejo da vingança, mas é um caso muito raro, porque nós que estamos no mundo, nós somos diariamente, vivemos diariamente situações muito difíceis, principalmente na relação com as pessoas, né? Então, quem nunca, né, se sentiu atingido, fosse por um comentário ou pelo mesmo por um ato, né? Porque quando é comentário, ainda a gente administra, né? Assim, enfim, as pessoas falam o que elas quiserem falar. A boca tá aí pra isso, né? Mas, quando é ato, né? Enfim, fazem algum mal contra você ou contra uma pessoa que você ama, independendo do que seja, bom, na minha opinião, bem mais complicado, né? Agora, a Bíblia fala, por exemplo, lá em Provérbios 20, versículo 22, não diga, eu me vingarei desse mal. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Então, o Espírito Santo me fala assim, que Deus se alegra quando nós, diante de injustiças, quando nós vivemos alguma situação que nos abalou emocionalmente, nos abalou espiritualmente, ou até fisicamente, e nós não retribuímos com a vingança, que ele se agrada e ele, como ele tá bem claro aqui, né? Ele dará a vitória a você. Deus vê tudo, gente. O que acontece é que nós, pela nossa ansiedade, pela nossa forma de ser, a maioria dos seres humanos, a gente é muito impaciente. Então a gente acha que nada acontece com o outro. A gente tem a sensação de que o outro fez, tá levando a vida dele lá numa boa e nós estamos no limbo. E não é assim. Não é assim. O tempo é de Deus, sim, pode parecer que não é o ideal, vamos colocar assim, mas Deus, no tempo certo,
Porque uma coisa que eu sempre falo assim Deus tem a visão do todo, de tudo, né? Então, o agir dele é motivado por todo um cenário. Então, exemplo, óbvio. De repente, se ele agisse imediatamente, fizeram isso com a Débora, amanhã Deus já tá... Outra coisa pior aconteceria. Me vem aqui agora aquelas situações que aconteciam. Tem famílias antigamente que elas eram exatamente isso. Olho por olho, dente por dente. Você matou um da minha família, eu mato o seu. E era assim, era a matança da matança. Um mata o outro mata um. E não era assim? E na verdade não é isso que Deus quer, né? Até porque essa questão de tirar a vida de alguém, aí eu já tô indo para um extremo, né? Nossa. Jamais pode ser uma ação nossa. Só Deus dá e tira a vida, né? Inclusive, depois um tema que já me tocou aqui, de falar essa questão do suicídio, né? Como que isso é tratado espiritualmente, as pessoas têm muita dúvida do que acontece, mas não podemos. A vida só quem dá e tira é Deus. Né? Mas isso é um outro tema. Vamos falar de Mateus 5, inventei uma palavra agora, 5. Mateus 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amém, amem, os seus, hoje tá difícil, né? Segunda-feira, dá um desconto. Tinha acento não, eu fui errado mesmo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí é difícil, hein? Você já tá com raiva da pessoa. É normal do ser humano. E você ainda tem que fazer oração. Mas você sabe que é igual eu vou falar aqui. É impressionante. Quando você começa a orar, por mais que no início você não vai fazer aquilo, Deus sabe disso, do fundo do coração. Mas você começa, perdoa, Senhor, me faz perdoar, tal, que eu não guarde mágoa, que não sei o que. O troço fica, é muito engraçado, gente, experiência própria. Depois, realmente, acabou o sentimento. É incrível como que o Espírito Santo trabalha na gente. Então, assim, temos que orar pelo inimigo. Temos. É difícil? Mas temos. Salmos 37, passagem 8 e 9 ali, fala: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Aí entra numa outra coisa, que eu sempre falo também, dessa questão de o pensar positivo gera o positivo, né? As ações positivas geram ações positivas, trazem coisas positivas, enquanto que o oposto também. Então, só leva ao mal. Quanto mais fúria você tiver, mais sentimento de rancor, e você alimentar isso, pior é. Mais a bola de neve cresce. Então, é por isso que é tão importante a oração, né? A oração, ela nos alivia. Até fala que tem a passagem que fala sobre essa questão do tanto... Eu vou falar de Davi e Saul, porque para mim é um dos exemplos da Bíblia mais clássico, né? De alguém que podia ter se vingado. Era Davi de Saul, porque o homem que perseguia Davi era Saul. Uma inveja, o homem era rei, gente. Mas isso foi aquela história, eu creio ali. Foram várias coisas, mas tem aquela história de que o próprio povo, quando Davi venceu o gigante, a coisa mais doida do mundo, né? Com uma funda e 5 pedrinhas. Pegou a pedrinha, acertou bem e o bichão caiu, né? Mas com aquilo o povo começou, né? Saul matou a milhares, mas Davi matou a milhares de milhares. Imagina para um rei ser comparado, imagina a vaidade, né?
E aí o bicho ficou doido, ele morria de inveja de Davi, ele perseguia Davi por todo canto. Eu já fui para outro assunto ali, mas tem a ver. E Davi teve duas chances bem fortes de matar Saul. Uma foi na caverna de En-Gedi, que está lá em Samuel, 1 Samuel 24, onde Davi corta a orla do manto para mostrar, para podia ter te matado. Se eu cortei cheguei tão perto de você, eu podia ter te matado, ele não matou. E a outra foi no próprio acampamento. Saul dormia com o povo todo dele, guardava ele e tudo mais. Ele entrou, podia ter matado, não matou. Aí ele pegou a lança dele e a jarra de água para poder mostrar que ele teve ali. Podia ter matado e não matou. Então, assim, por que Davi orava tanto? Davi era tão aos olhos de Deus, apesar dos erros que ele cometeu, que ele sabia que Deus iria tomar de conta. Eu fui até buscar na Bíblia, que a gente fica com essa coisa assim, quanto tempo Deus vai agir? Em quanto tempo? Né? O ser humano é assim, né? Mas não tem uma data, assim, por exemplo, o segundo acontecimento ali, que é 1 Samuel 26, que foi quando ele pegou a jarra e a lança, a Bíblia fala que mais ou menos entre 3 e 5 anos, não quer dizer que vai ser assim, gente. Cada caso é um caso, né? O pessoal fala assim, então tá, então 3 em 5 anos Deus... Não é assim, pelo amor de Deus, né? O tempo é de Deus. Mas entre 3 e 5 anos Saul morreu, né? E de uma forma horrorosa, com os filhos todos. E, enfim, acertaram o ventre dele numa batalha com os filisteus e ele não morreu, agonizando. Aí ele pediu para, enfim, alguém que estava com ele matá-lo. Eles tinham muito essa coisa de, me mata para eu poder não ser morto pelo inimigo, para não dar essa honra para eles, né, essa glória para eles, né? Me mata. O cara não teve coragem. Ele se jogou em cima da lança. E essa pessoa que estava com ele, deve ser um guarda dele, enfim, também se matou de pânico. Olha que coisa mais trágica, né? Então ele teve no tempo dele lá a própria, enfim, retribuição. Ele perseguia muito Davi, muito mesmo. Então é um caso assim que eu trouxe, porque ele é clássico, né? De alguém que podia se vingar e não o fez. E foi a melhor coisa. Davi confiou que Deus cuidaria do destino de Saul no tempo certo. Ele não se vingou. Mostrando fé, paciência. A gente tem que trabalhar isso na gente. Ansiedade, ela só leva a gente a agir de forma impulsiva e ter consequências disso, né? A Bíblia nunca vai falar que a vingança é o caminho certo, mesmo quando alguém comete um grande mal contra nós. Aí eu vou entrar numa coisa que é super delicada, mas é importante comentar. Sobre essa questão, as pessoas falam assim, Débora, mas olha só a situação, se um ladrão entra na minha casa, como é que é isso? Eu vou ficar aceitando a ação do, né, e tal, e não vou fazer nada? Bom, isso aí é um negócio super complexo de falar a respeito. Até porque, assim, normalmente um ladrão, ele já é acostumado a fazer esses atos e ele é preparado, com arma, como é que tá? Então, assim, primeira coisa mesmo que você... Aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal, a maioria tem arma, né, em casa. E, bom, o fato de você ter arma não quer dizer que você sabe lidar com ela, né? Ou você tem a habilidade para, numa situação de estresse máximo, né? Você imagina você tá lá 3 horas da manhã dormindo, alguém tá arrombando sua janela para entrar. Se você tiver a habilidade, aí o que acontece? Aí nós não estamos nem falando de vingança, nós estamos falando de legítima defesa. E aí existe uma passagem na Bíblia, que eu vou ler aqui para vocês, que ela fala, ok, se o ladrão entrar na sua casa à noite, engraçado que cita isso, e ele morrer, não sei se ele morrer porque você matou ele, porque quem tá lá, você ele, ou você ele e mais alguém, né? Ele morreu. Ele entrou na sua casa à noite, você não vai ser preso. É isso que a Bíblia fala.
tá. Agora, se isso acontecer de dia, olha só que doideira. Aí você pode ser preso. Óbvio que isso é muito questionável, né? O que a Bíblia está querendo dizer aqui é o seguinte: a questão de visibilidade do perigo, né? Óbvio que à noite, o que uma pessoa vai fazer na sua casa 3 horas da manhã? Arrombando sua porta. Tentando entrar ou batendo numa janela, enfim. Agora, durante o dia, aqui nos Estados Unidos já teve casos vários, infelizmente, de pessoas que foram fazer entrega e foram baleadas pelo morador, porque o morador achou que americano não tem meio complicado. Não vou falar deles não, mas que era ladrão, e era durante o dia. Então, assim, aqui nos Estados Unidos é bem mais seguro do que no Brasil, e a pessoa, para ter um ato desse aqui, muito complicado, porque ela sabe que aqui a lei ela é mais severa, se eles forem presos, não sai. Pode pegar, dependendo do que acontecer, pode pegar até pena de morte, né? Enfim. Mas já aconteceram vários casos. De gente que entendeu? Acertou gente que não era ladrão. Então, o que a Bíblia quer dizer é que, óbvio que há diferença entre a noite e dia no sentido de que você consiga entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa foi ali até para... Quantas vezes acontece? Alguém que está em necessidade vai bater na sua porta, pedir uma ajuda. Me lembrei até de um caso aqui, não vou estender nisso, mas me tocou muito. Um menininho. Ele vivia, enfim, infelizmente, né? A mãe foi presa, vai ficar 15 anos presa, porque a mãe mantinha as crianças, eram 3 filhos, eles estavam raquíticos, eles praticamente não comiam nada. Horrível a história. E o garoto conseguiu escapar. Então ele foi na casa de um senhor, inclusive ele tinha atadura nas pernas, ela prendia ele, enfim, é uma história muito triste. Eu me lembrei disso agora. Ele foi durante o dia e bateu na porta lá. Quer dizer, vai achar que é ladrão? Tudo é ladrão? Não. Pelo desespero, se a porta tivesse aberta, tadinho, talvez ele entrasse. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, né? Mas o maior exemplo, voltando aqui mais pro tema, então nós estamos falando de legítima defesa numa situação e tarará, não de vingança, né? Mas só porque às vezes cria isso. Nossa, se alguém fizer um mal contra um filho meu, óbvio, eu também sou mãe. Então, assim, numa situação de noite, alguém entra na minha casa, se eu tiver condição de reagir, porque, bom, é muito complicado, né? Mas não vamos pensar nisso, né? Nós estamos falando de vingança, né? Pessoas que nos fazem mal conscientemente ou até inconscientemente. Consciente ou inconscientemente, né? Vamos nos firmar no próprio exemplo de Jesus, né? Lá em 1 Pedro 2, versículo 23, fala assim, ó. Quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Não tinha pecado nenhum, né, gente? Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus. Lucas 6, capítulo 6, versículos de 27 e 28, fala assim, mas a vocês que estão me ouvindo, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Gente, é muito difícil, né? Ô Jesus amado, abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Você sabe que quando é isso? O perdão, ele liberta o nosso coração. E é verdade, por experiência própria. Efésios vai falar sobre essa questão do perdão libertando o coração. Porque até fazem essa analogia da questão do rancor com o veneno, né? Que o rancor, ele é um veneno que mata nós mesmos. A mágoa, o rancor. A gente manter isso no coração, alguém fez mal pra gente, enfim, faz mal a nós mesmos. Quando você consegue, é muito difícil no início, mas você persevera na fé, na oração. Deus, me liberta desse sentimento. Deixa essa pessoa seguir a vida dela, tá tudo dentro do teu controle, Senhor. Tu é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio em Ti, eu creio na Tua justiça. Deus é o Deus da justiça.
Então, me liberta desse sentimento, me liberta desse sentimento, me liberta desse sentimento, me liberta desse sentimento. Sabe, é mantra? Não é mantra? Me liberta desse sentimento, me liberta. Quando você vê, você te faz um bem, te liberta mesmo. O que fala Efésios? Efésios 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Perdoem-se mutuamente. Aliás, eu vou fazer esse comentário sobre esse mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós fomos perdoados, gente. Senão nós estaríamos... Meu Deus, se não fosse Jesus na nossa vida, já teríamos sido consumidos. E é bíblico. Mateus 6, versículo 14. Pois, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará as ofensas de vocês. Mas se não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai também não o perdoará. Mateus 6, versículo 14. Então você que tá aí, cheio da mágoa, doido para fazer uma vingancinha. Ah, ela falou mal do meu cabelo, eu vou lá naquela rede social, verdinha. Eu sei que ela tá lá, naquele grupo. Vou meter a bronca. Faça não. Vale a pena não, amigo. Amiga. Não vale a pena. Nós temos que buscar o quanto mais sermos do bem. Acabamos de falar isso aqui, né? Plantar coisas positivas. Gente, isso só volta pra gente. Só volta. A gente só vê a glória de Deus. A graça. As bênçãos. Ele vê tudo. Tudo o que a gente está fazendo, ele vê. Vamos ser do bem. Marcos 11, versículo 25, fala uma coisa também muito semelhante do Mateus 6, 14, que eu acabei de falar. Tá? Então, vamos perdoar. Vamos perdoar o irmão. Justiça divina é maior do que a humana. Tá, meu bem? Eclesiastes 3, versículo 17, fala assim, ó. Deus julgará tanto o justo como o ímpio. Tá vendo? A gente também recebe o julgamento. Então, vamos ser justos para a gente receber coisa boa? Pois há um tempo certo para cada coisa e para cada ação. O Salmos 37, capítulo 37, versículos 7 e 8, fala assim, ó. Desculpa. Descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Que até entra na questão da inveja, né? O ser humano tem muito esse sentimento, infelizmente. Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. A gente já falou aquilo lá atrás, lembra? Só leva ao mal. Ou seja, é uma corrente, é uma ação que ela desencadeia outras ações. Quanto mais positivo, mais positivo, mais positivo, mais coisa boa, mais coisa boa, mais coisa boa, mais positivo vem, mais positivo vem. E o negativo também. Evita ver coisas ruins. A mídia, ela fica diariamente jogando. Nossa, hoje todo mundo é grudado, né? Em tudo que é. E a mídia manda pra gente, né? Milhões de coisas, vídeos horríveis, coisas horríveis. Se preservem. Minha irmã me mandou um vídeo do abismo. Que é interessante você ver, assim, para você saber. Vejam, o abismo muito, muito forte. Entendeu? É sobre onde tá lá o encardido, fedido. Né?
É bom ver para ter ciência do que existe lá do outro lado, que não é legal, não. Vou falar pra vocês. Não, eu ainda fui ver o vídeo depois das 10h30 da noite. Aí tô lá, e agora? Como é que dorme? Né? Mas aí, oração, minha filha. Mas eu até falei pra ela, falei assim, minha irmã gosta, sabe, dessas coisas, fica vendo. Eu falei, ok, você já viu? Você já aprendeu? Vai ver coisa boa agora? Vai ver coisa boa, fica vendo coisa boa. Faz oração. Passagem bíblica, lê a Bíblia. Vê vídeo, vê louvor. Tem tanto, gente. Eu me alimento disso diariamente, a todo tempo que eu posso. E sou muito feliz. Consigo ter a paz que transcende o entendimento. E olha que a minha vida é uma... Eu tô escrevendo um livro, gente. Porque eu falo assim, gente, a pessoa realmente... A minha vida tem que ser testemunho mesmo, né? Tem vídeo meu aí pra trás. Quem quiser ver, tem lá um testemunho falando mais ou menos o que eu vivo. Nesses Estados Unidos aqui. Não é brincadeira. Não é. Mas eu tenho ele. Quem tem ele tem tudo. Ele é, ele foi, ele sempre será o grande, o Rei da Glória, Leão da tribo de Judá, poderoso Senhor, maravilhoso, Criador, tudo isso aqui, manda tudo. Eu queria dizer assim, né? Aqui eu olho para lá que eu tenho um prato da transfiguração. Se eu não falar desse prato, todo vídeo eu falo do meu prato de coleção, gente. Paguei $1 da transfiguração de Jesus, coisa mais linda. Oh, coisa linda. Te amo, Jesus. Coisa linda. Cheiroso. Assim. O dia inteiro com ele. Mexo com ele. Eu já falei que uma hora eu vou fazer uma live. Agora já mandei um recado. Mandei aqui. Justiça divina é maior. Só a conclusão e a gente conversar um pouquinho. Mesmo quando o mal é grande, a Bíblia nos ensina que devemos deixar a justiça nas mãos de Deus. Period. Acabou. Ponto final. A vingança pode parecer uma solução no momento. No momento, falar, me vinguei. Aí dá aquela sensaçãozinha, aí depois vem a cacetada. É complicado. Mas nos afasta do propósito de Deus. Não faça. E pode nos tornar prisioneiro do ódio. E tem mais, já tô aqui, agora eu peguei. O inimigo, ele usa muito, como ele não lê nossos pensamentos, mas ele age pelo que ele ouve e vê a gente fazendo, ele vê que você tá nesse sentimento de ódio, de rancor, de vingança, de não sei... Ah, mas isso alimenta ele. Ele fala, agora, bora, vai lá mesmo, arrebenta. Faz, é porque ele quer ver você se lascar. Não caia nessa armadilha do encardido. Não caia. Se agarre com o Rei da Glória. Lindo. Oh, meu Deus. Seu bonitinho. Seu fofo. Ai, ser fofo, seu fofo. Lindo. Falo direto pra ele. Pode ser lindo, seu lindo. Ai, tô tudo feliz. O caminho de Deus é confiar nele e buscar a paz. Sabendo que ele é o único juiz perfeito. Eu sei. Porque eu já vivi a justiça dele na minha vida. Vê o depoimento lá, o segundo, se quiser ver. Bom, cobri. Acho que eu cobri, não cobri? Então, assim, moral da história. A gente tem que melhorar como ser humano, gente. Estamos vivendo dias muito difíceis. A cada tempo a gente vê o mundo, como a própria Bíblia já falava, né? De que as pessoas iriam se esfriar, né? Os sentimentos, nas ações. É uma luta contra o mal. É uma luta contra o tempo também. Ele tá voltando. Você sabe disso, né? Que ele tá voltando?
Sabe dessa notícia? Ah, tá. Os sinais são claros e não demora. Então, é tempo de arrependimento. Se fez coisa errada, ele é tão misericordioso que ele perdoa. Ele não quer te perder, entendeu? Deus nos ama tanto, gente, tanto. É um amor que a gente nunca vai compreender, não. Nem tenta. Nos ama tanto que ele luta por nós para não nos perder. Então fez coisa errada, zera com Deus. Fala, Deus, eu estou arrependido do coração. Vou orar por essa pessoa que me fez mal. Me liberta desse sentimento. Você vai ver, você vai sentir isso. Como é bom. Faz bem a gente. A gente cresce como ser humano quando a gente perdoa. A pessoa que fez é que se resolva para lá com Deus. Se resolva para lá com Deus. Entendeu? Ele acabou de falar aqui para nós. Ele julga o justo e o ímpio. Você acha que Deus, que é nosso Pai, que nos ama, ele vai acobertar, se é que pode dizer essa palavra, alguém que fez mal contra a gente? Não. De jeito nenhum. Deus é Deus da justiça, justo juiz. Eu tenho dó de quem faz o mal, porque ele põe na balança, né? Aí é de acordo com o merecimento. Eu confio nele. Já me fizeram muito mal nessa vida, muito mesmo. Níveis assim que eu até nem imaginava. Meu Deus do céu, que é isso? Eu incomodo tanto assim para chegar nesse ponto. Não tem nada. Entreguei. Opa! Bom. Vou nem falar. Que é aí a pessoa que já respondeu, inclusive. Mas enfim. E vai responder muito mais, porque ele é assim. Entendeu? Pegou? É isso, gente. Vamos perdoar para sermos perdoados. O próprio Pai Nosso, para a gente terminar, vamos fazer o Pai Nosso. Ele fala isso, né? Ele fala o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, a vontade é dele. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Temos que perdoar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, ele vai nos livrar do mal. A oração está falando, livra-nos do mal. Ele vai nos livrar do mal. Vamos seguir na nossa vidinha, buscando a paz, buscando a conciliação, buscando o caminho da retidão. Nós temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E se tiver faltando aí, pede. Que o Espírito Santo dá. Agora, não dá é para a gente agir precipitadamente, que normalmente é assim, no calor das emoções, e também sofrer consequência disso. Porque vamos ser julgados. Ele julga aos ímpios e a quem não é ímpio. Aos bons, aos que o seguem, né? Tá bom, meu povo? Uma feliz semana para todo mundo, na paz e na glória. Glória. A paz que transcende o entendimento, aquela que só Ele, Jesus Cristo de Nazaré, pode nos dar. Que nós tenhamos uma semana abençoada,
maravilhosa, pacífica, na graça e na glória dele.